Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate. O nosso tema é o turismo na favela. Ele surge diante da morte da turista espanhola Maria Esperança, de 67 anos, durante uma visita à favela da Rocinha. Foram diversas as reações e, para falar sobre o assunto, participam do debate a vereadora Tereza Berger, Rafael Ângelo Fortunato, que é professor do Departamento de Turismo da UERJ, Edmilson Moraes, guia local da favela do Vidigal, e Christian Teixeira, diretor jurídico da Rio Tour. Muito obrigado pela presença de todos. Eu gostaria de uma análise inicial em relação a esse tema, que causou várias reações em todas as discussões na cidade. Qual a sua análise, Christian? A Rio Tour, enquanto empresa de turismo do município do Rio de Janeiro, inicialmente é bom deixar claro que ela apoia o turismo em favelas. Nós achamos que o turismo em favela é a única maneira de dar um crescimento econômico, que é o que pode mudar a realidade, né, daquelas comunidades tão carentes de todos os serviços públicos. Então eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública na Assembleia do Estado, e naquele momento eu ouvi muitos relatos de pessoas que hoje levam o turismo nas favelas. Ouvi relatos emocionados e a Rio Tour verifica, não só com base nesses relatos, mas com a experiência que já vem aí desde 2008, com a pacificação do Dona Marta e etc., que o turismo de favela veio para ficar. E o que aconteceu, infelizmente, eu acho que demanda em maior parte um erro profissional, não só da agência de turismo, como da guia de turismo. Edmilson, você é morador do Vidigal e também trabalha com esse setor. Houve, no caso, esse despreparo do guia, ou a gente vivia apostando na sorte? Qual é a situação? Olha, acredito que o guia poderia ser local e com certeza no guia local ele teria precauções diferentes. Ele andaria com o carro aberto, teria todo um trajeto diferente, né? Acho que aconteceria da melhor forma e tendo uma situação que estava, de repente nem teria acontecido o tour, né? De repente ele não teria nem feito. Rafael, a sua opinião sobre o caso? Não, você não leva turistas para uma favela que está em guerra, né? E turistas não morrem só no Morro Carioca, né? Turistas morrem na Praia de Copacabana esfaqueados, turistas morrem em brigas, no caso do argentino, que não briga na saída de bar, morrem por falta de sinalização dos turistas que, por exemplo, estavam voltando do Corcovado e entraram no Morro dos Prazeres. Né, mas algumas horas antes tinha acontecido um tiroteio, né? E sim, 2 policiais foram baleados. Sim, então realmente é o trabalho junto com a hipótese do Edmilson, né, que você precisa realmente de uma pessoa local para sentir o clima, se é possível levar ou não turistas naquele momento. Vereadora, precisa de mudança? A senhora tem um projeto de lei em relação a isso, né? O nosso projeto de lei, ele visa exatamente isso, regular o turismo nas favelas, porque o que aconteceu com a turista espanhola trouxe um prejuízo, assim, eu diria até que irreparável à cidade, porque a gente fala muito, vamos fazer uma programação de janeiro a janeiro, a Rio Tour divulgou muito essa questão, mas sem segurança para o turista é muito complicado. Então eu entendo que o meu projeto, ele atende, e uma coisa que foi colocada, e o nosso projeto, o primeiro parágrafo do projeto diz exatamente isso, a contratação de guia local, porque o guia local, ele tem conhecimento do que está acontecendo na favela, ele sabe a situação, o dia a dia. É evidente que, infelizmente, na atual situação, quando foi estimulado o turismo nas favelas, na verdade foi logo após a pacificação das comunidades. Hoje nós vivemos uma realidade muito diferente daquela. Hoje não existe mais pacificação nas favelas, muito pelo contrário. Eu acho que a situação hoje das comunidades, ela é muito pior que aquela vivida antes da pacificação. Agora, conhecer um local distante da realidade faz bem para o turista e para o morador, na sua avaliação? A gente tem um número da Rocinha de 2.000 turistas por mês. O que isso representa em relação à economia? Isso foi muito debatido com a comunidade, etc. Inicialmente se criou um entendimento que a comunidade não se beneficiava tanto desse retorno de investimento. Em parte isso é verdade. Aquele turismo que ele é contratado através só das agências e que passa pela
pela favela, ele realmente deixa poucos recursos, né? Mas aquele turismo que vai ao encontro do morador, ao encontro daquela realidade, este sim, esse tem um potencial econômico muito grande e é esse que a gente pretende fomentar. Evidentemente, a vereadora tem toda a razão, a situação da cidade é muito complicada, mas a gente não pode negar essa realidade. Edmilson, o morador, você que está em contato com o turista, ele se sente afrontado com essa visita ou não? Ou existem meios de fazer esse turismo para poder ter uma visão melhor também para o morador? Então, eu trabalhei no comércio local há 17 anos e eu via que os moradores não gostavam muito assim, do guia de fora. O cara vem, esse cara fala o quê? Não sabe de nada assim, da nossa realidade, e de repente eu vi nisso uma oportunidade de eu fazer um trabalho onde eu pudesse mostrar para ele de verdade como a gente vive, mostrar os projetos, as coisas legais que tem na comunidade, né? No Vidigal, por exemplo, tem vários projetos que deram certo, como projetos de teatro, projetos de boxe, que 2 jovens foram para as Olimpíadas ano passado. Essas coisas todas tipo, que as pessoas querem ver. Quando eles chegam lá e verem isso, pô, é legal. E também muitos turistas querem viver a realidade. Tipo assim, ele quer chegar na comunidade, ver como as pessoas interagem, porque lá fora fala que o brasileiro é muito alegre, né? Tem essas festas na laje e ele quer ver isso. Ele vem em Copacabana, Ipanema, ele não sente esse calor como ele sente na favela. Mas ele se sente confortável com o olhar do turista? Sim, e como eu conheço muita gente na favela, as pessoas cumprimentam os turistas, o pessoal fala, passa, bom dia, boa tarde, então isso eles se sentem muito à vontade e se sentem como parte do local. Na sua avaliação, o morador aproveita bem essa economia ou não? Sim, depende, né? Estou um pouco aí com o que o Cristian disse, né, também. E essa questão do tempo de permanência da pessoa na favela. Né? Ela precisa passar mais tempo na favela. Quanto mais tempo ela passa na favela, ela aumenta aí o que a gente chama de nível de intimidade com os moradores. Né? E passa a ter um encontro um pouco mais sólido, né? Na questão de sólido pensando em solidariedade, inclusive, né? O turismo, em alguns momentos, ele se torna uma espécie de vitrine, inclusive, dos projetos socioambientais que existem na favela, assim como pontuou o Edmilson, né? E, inclusive, alguns turistas podem se tornar, inclusive, padrinhos desses projetos, né? Depois eu vou tocar nesse assunto, né, que eu trabalho com o termo turismo solidário, que, inclusive, os hotéis podem também começar a participar um pouco mais, os turistas podem ser convidados a deixar uma certa taxa para esses projetos que acontecem, taxa não, uma contribuição facultativa, né? Então a gente precisa planejar o turismo na favela, isso é fato, a gente precisa desse planejamento com a participação dos moradores locais. Vereador, o que a senhora destacaria de mais importante no projeto de lei que poderia mudar essas questões todas? Olha, eu acho que a contratação, como eu já disse antes, de um guia local é fundamental. Eu acho que muitas vezes as agências de turismo levam o turista única e exclusivamente para mostrar a miséria na favela. E se leva essa imagem para o exterior. Eu acho que não tem que ser isso. Eu acho que o que a gente precisa é estimular o turismo na favela, sim, mas de uma outra forma. O que o meu projeto especialmente destaca é a contratação, como eu já disse, do guia local e também que o turista saiba, conheça a realidade, o local para onde ele está indo. Porque muitas vezes as agências de turismo escondem isso do turismo. Estabelece o roteiro, horário. Tem que saber todo o roteiro. Uma outra coisa importante é que a autoridade local de segurança seja contactada, porque não é possível subir a favela da Rocinha quando ela está em guerra, ou Vidigal, ou Dona Marta, seja lá o que for. Isso não pode acontecer. Eu acho que a autoridade pública de segurança local, ou seja, a delegacia local, tem que ser contactada para saber a realidade da favela naquele momento, se é possível ou não o acesso do turista. Nós vamos ainda falar sobre o projeto, eu acho que tem coisas muito importantes que vêm de encontro à necessidade de regulação do turismo nas comunidades e também para que o turista tenha mais segurança e mesmo as pessoas que trabalham, os funcionários que trabalham nas agências também têm que ter essa segurança. Perfeito. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o Rio TV Debate com o tema Turismo na Favela.
Diante dessa realidade, eu imagino que no Vidigal, por exemplo, já tenha uma queda em relação ao turismo depois do episódio que aconteceu com a turista espanhola. Com certeza. Como que a gente vai viver esse desafio? A realidade existe, o turismo também, na sua O avaliação. Vidigal é do lado da Rocinha, né? Então ele já impacta mais do que se fosse distante, de repente não teria impactado tanto. Já foi registrado queda, então? Bastante. Eu vejo os mototáxis reclamando que caiu muito movimento no comércio geral. O pessoal que vende comida, todo mundo sentiu a queda. O pessoal do Bar da Laje, por exemplo, do Mirante do Arvrão, que é um hotel que tem, do Alto Vidigal, eles registraram uma queda muito grande. E, Christian, quais são as soluções diante desse quadro? Porque a gente sabe aí, olha, o verão chegando, tem Réveillon e as festas na Laje do Vidigal, enfim, existe o Réveillon da Laje em todas as comunidades da Zona Sul. Como é que a gente trabalha com essa realidade? As nossas comunidades estão ocupadas, mas existe o perigo, ou seja... A Rio Tour tomou a frente desse processo e convocou toda a sociedade civil, inclusive a delegada que está apurando o caso, representantes do setor hoteleiro, representantes da comunidade, sindicatos envolvidos com o turismo, para trazer isso e achar uma solução. E, a princípio, penso que a primeira solução é informação. Nós temos que informar esse turista, temos que colocar para ele canais em que ele possa obter informações de que quais os locais que ele pode, deve ou não deve frequentar em determinada época do ano. A Rio Tour vai até mudar os mapas temáticos digitais, né? Isso vão ser trocados. Sim, na verdade nós faremos um mapa temático exclusivo para o passeio em favelas, né? Justamente para abrir um canal de comunicação. A grande dificuldade, falando da questão de contatar a polícia para saber, é justamente essa. Quem será a autoridade que dirá que aquele local não é adequado para o turismo? Essa é a maior dificuldade que nós temos. Quem dará essa definição? Por exemplo, a vista chinesa nem faz parte desse mapa, né? Pois é, o mapa criou tanta polêmica, mas o mapa tem uma escala. E como uma escala, ele deve obedecer determinados parâmetros. Existem ruas famosas na cidade que não apareceram no mapa. E o que mudaria nesse quadro de violência? O quadro de violência é uma questão a ser debatida por quem entende de violência, que é a Secretaria de Segurança. O que esse mapa poderia ajudar? A violência vai existir? Sim, através da informação. Esse mapa pode ajudar através da informação, ou seja, envolver as pessoas da comunidade para que elas sejam consultadas acerca da viabilidade de determinados passeios. São elas que vivenciam aquele momento, aquele local, e são elas que podem dizer, passar a impressão. Inclusive, importante salientar que a turista foi levada lá com um parecer contrário de um guia local. Há uma contradição no depoimento da guia local, dizendo que consultou e que ele havia dito que era adequado, mas isso não é verdade, segundo informações que obtivemos com a delegada que está investigando o caso. Rafael, a gente tem uma visão de que o Rio de Janeiro, o turismo de favela cresceu bastante. Assim. No exterior, a gente tem alguma experiência que consiga trazer para cá para resolver esse problema? Olha, eu conheço algumas experiências, por exemplo, em Nova York. Assim, não chega a ser uma favela propriamente dita, mas eram bairros considerados perigosos, né? Eu estive, por exemplo, no Brooklyn, né? Que hoje o Brooklyn passa por uma revitalização, né, do bairro. E as pessoas têm essa questão da... Por que o turismo em favela ele cresce também? Tem uma situação de que eles querem conhecer a realidade, né? É um novo tipo de turista crescendo. Né? Você tem aí a questão, eu estabeleço um paralelo, uma ponte com a questão do movimento socioambientalista, né? que nasce primeiro com a grande conferência de 1972, depois do desenvolvimento local em 1992 no Rio. Então as pessoas têm alguns turistas que eles estão preocupados com as questões socioambientais e querem conhecer as realidades para ter, inclusive, uma ideia de alargamento da percepção de mundo, né? Em contraponto a um tipo de lazer alienado que fica em lugares moldados, prontos. E também tem a questão antropológica, que é a diferenciação. As pessoas gostam de se diferenciar. Então, quando ela vai contar o passeio, né, volta para sua casa, vai lá para... Então, não, eu fui para o Brooklyn, você foi para o Brooklyn? Ah, eu fui para Rocinha, você foi para Rocinha? Mas então, você tem essa questão de diferenciação, né? A realidade internacional, ou seja, a pobreza em outros países também é atração turística ou não? Então, eu não diria que a pobreza em si, né? Mas a realidade diferente é bem diferente dos Estados Unidos para cá, né? Ou seja, você consegue mensurar, de repente, o risco de uma realidade como o Brooklyn em relação à Rocinha?
Sim, com certeza, né? Você tem uma diferença gritante, né? Você tem na Rocinha esgoto a céu aberto, você tem pessoas que têm dificuldade muitas vezes de se alimentar, de ir para a escola, né? Mas de qualquer maneira, é uma localidade que está à margem, né? E essa localidade à margem mostra um pouco de como a sociedade funciona, né? Então, por isso que é, de alguma forma, interessante, inclusive a visita planejada, com todo pensada, né, de forma correta, com planejamento estratégico, a formação dos monitores, para que, de fato, a gente tenha aí um entendimento melhor do que é o Rio de Janeiro, inclusive, né? A gente não pode pensar em colocar tapumes, né? Sim, vamos pensar esquecer numa a favela. situação, enfim, Michael Jackson gravou o clipe dele no Dona Marta, Madonna fez selfie, que tipo de retorno isso tem em relação à nossa realidade? Por favor, vereadora. A senhora acredita que a divulgação do nosso lado B ela é positiva ou não? Devemos esconder ou devemos mostrar com qualidade? Eu acho que não devemos esconder, mas acho também que as agências de turismo, elas estão muito preocupadas em ganhar dinheiro, em faturar. Infelizmente, a realidade é essa. O Brooklyn foi muito bem colocado, mas é uma realidade tão diferente. Para quem já visitou o Brooklyn, gente, é completamente diferente. Então, na verdade, a favela é um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento. No Brooklyn, não. Você ali, do nada, surge um confronto entre a polícia e o tráfico, ou entre facções. Então, são realidades diferentes. Eu acho que hoje, diante da violência que nós vivemos na cidade toda, mas nas chamadas áreas conflagradas, eu acho uma temeridade. Eu acho que tem que haver um cuidado muito especial, porque essa coisa de ver e viver a realidade local da cidade, acontece o seguinte, o retorno para a cidade, eu não sei se compensa, porque a morte dessa turista espanhola, ela trouxe um dano irreparável. E outras situações semelhantes podem acontecer, porque infelizmente nós não temos segurança em lugar nenhum. Imagina nas favelas. Então isso me preocupa muito, sim. Eu acho que sem segurança, outra coisa, o carro tem que entrar identificado na favela. Como entra um carro com vidros escuros e sem identificação da empresa que está levando aqueles turistas? Isso é completamente absurdo. O nosso projeto também prevê isso e um seguro de responsabilidade civil com base na lei federal. Porque as pessoas têm que ter seguro de vida assim para entrar na favela. As pessoas e os funcionários que estão ali trabalhando. Eu não me refiro porque, para mim, uma vida vale um universo. Então, para mim, a vida do turista não é mais importante que a daquele cidadão que está acompanhando o turista ou mesmo do morador de favela. A vida tem o valor igual, apenas é que traz, sem a menor sombra de dúvida, um dano muito grande à cidade, e daí os nossos hotéis estarem hoje praticamente com ocupação muito reduzida. Christian, só informação é suficiente ou a gente tem que repensar diante de uma realidade tão violenta que o Rio atravessa? Porque essa violência ela é bem diferente do período em que houve um boom de procura com as áreas pacificadas, ditas pacificadas. Veja bem, o turismo hoje é a segunda maior indústria que emprega no mundo. Não podemos fechar os olhos para isso. Na frente do turismo, só a indústria bélica é tão relevante em termos econômicos. Dubai, há bem pouco tempo, não existia no roteiro mundial. E hoje todo mundo conhece Dubai, todo mundo tem vontade de visitar Dubai. Então o turismo é fundamental para a cidade do Rio de Janeiro. Quanto à questão de seguro para entrar nas favelas, vereadora, eu discordo um pouquinho, porque teríamos que ter seguro para andar no Rio de Janeiro como um todo. Aconteceu, infelizmente, um crime na Urca, nem por isso eu vou deixar de visitar o Pão de Açúcar. Aconteceu um crime no Cosme Velho, nem por isso eu vou deixar de visitar o Cristo Redentor. Evidentemente, eu preciso de regulação, eu preciso de mais controle sobre esses fatos. Mas a realidade se impõe. Nós temos que entender, hoje eu acho que o principal passo que se deu foi, se incluiu
as favelas no mapa turístico da cidade. Agora nós temos um dever de casa. De que maneira faremos isso? Com o apoio da vereadora, com o apoio das comunidades, com o apoio da academia. Nós inserimos. Agora vamos dar o segundo passo. Ok, nós vamos então para um último bloco do debate sobre o turismo na favela. Estamos de volta com o último bloco do debate falando sobre o turismo na favela. No bloco anterior, o senhor fez uma consideração em relação ao ponto de vista da vereadora. Eu senti que a senhora queria falar, infelizmente, fomos para o intervalo. A senhora pode responder então ao Christian. Sim, Christian, é o seguinte, na verdade nós não estamos, quando você diz que é contrário, é que se faça seguro de vida, um seguro de responsabilidade civil, não é uma lei inventada por mim. Nós simplesmente estaremos cumprindo uma lei federal de 2014 que exige isso. Agora, o que acontece é o seguinte, eu acho que nenhuma atividade econômica, por mais lucro que possa trazer, vale a vida das pessoas. Eu acho que a segurança das pessoas tem que estar em primeiro lugar. E nós, infelizmente, hoje vivemos uma insegurança total. Vocês citaram a Urca. É verdade, eu posso sair daqui agora, chegar lá embaixo e ser atingida até por uma bala perdida. Mas isso é uma fatalidade. O que aconteceu com aquela senhora na favela, para mim, não foi fatalidade. Pode acontecer com qualquer um, porque ali a todo momento, na Rocinha, no Vidigal, no Complexo Alemão, seja onde for, são áreas de violência permanente. Haja visto que boa parte das nossas crianças passam dias e dias sem aulas na favela porque não podem frequentar a escola em função da violência, dos tiroteios, dos confrontos que acontecem. Diante do que a vereadora falou, eu queria uma análise sua, Rafael. Como é que a gente oficializou uma prática que tem risco diante desse discurso, por exemplo? Os discursos eram sempre assim. Teve muita gente que chegou até a culpar a própria vítima, ou seja, houve uma oficialização de uma atividade que previamente a gente sabia que era arriscada? Vou voltar um pouquinho só e tento concluir com essa sua pergunta, né? Eu acho que a gente corre um risco, né, quando fala da violência de forma de naturalizar a violência na favela. Uhum. Então, quer dizer, lá é um lugar violento. Então, assim, é uma coisa que pode gerar, assim, um problema para os próprios moradores, né? Para milhões de pessoas. Olha, eu moro... Então, quer dizer, eu estava almoçando aqui ao lado, né? Então, aqui no Rio de Janeiro você tem um preconceito muito grande ainda de pessoas que usam o termo crioulo para se referir a outro indivíduo. Então, eu fico um pouco temeroso com isso, né? Ao invés de eu estar pensando em integração favela-cidade, eu estou pensando uma marginalização, né? Eu sou natural da cidade de Marília, interior de São Paulo, vim fazer meu doutorado aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e aí eu investigava o Vale de Jequitinhonha, que é norte e nordeste de Minas. Em determinado momento, a minha orientadora disse, olha, mas por que você não visita a favela, já que tem essa coisa de pobreza e turismo, né? Perto uma das outras, né? E eu disse, vou visitar então as favelas. Então, mas eu corria um risco de visitar a favela, mas eu sabia que eu tinha que procurar quem? A associação de moradores, eu tinha que procurar um morador local para eu subir junto com ele. Eu não poderia subir a favela simplesmente... Mas o que pode acontecer que é a falta de informação que o Christian coloca, né? Que esse turista não tem a dimensão que nós temos. Né? Ele não sabe do dia a dia de uma favela, né? Ele não conhece. Então, às vezes, ele realmente vai sem saber mesmo o que acontece numa favela, que ali é uma área de risco. Então, ele talvez não tome as precauções necessárias, né? E aí, uma pessoa que pensa só na questão do dinheiro, uma agência que pensa só na questão da economia, do seu bem, né? E vai levar ela em qualquer momento, porque amanhã ela não está mais aqui, vou perder uma venda. Então, aí ele pensou muito no dinheiro e pouco no turismo do município, pouco na imagem da cidade. O Edmilson vive isso diariamente há vários anos. Você já teve alguma situação prática onde você teve que mudar o roteiro, onde você teve que cancelar uma visita? Como é que foi isso? Cancelei agora com esse negócio que estava vivendo da Rocinha, né? Como o Vidigal é perto, e o pessoal às vezes quer ir na trilha, eu cancelei vários passeios de levar as pessoas por causa desse acontecimento. Mas também as pessoas também têm medo de passar na linha vermelha. O pessoal para vir do aeroporto para cá, um tempo atrás, lembro quando a van foi assaltada, lá tem tiroteio direto, então o pessoal não é
No entanto, não é proibido de passar na linha vermelha e também não tem seguro. E lá na favela eu vivo há 45 anos, graças a Deus nunca tive nenhum problema. Então, a violência está em todo lugar. Infelizmente, o poder público tem que ver a violência num termo geral, de dar, de repente, educação para as pessoas nas favelas, de dar oportunidade, de criar projetos onde, de repente, vai diminuir o número de traficantes, de bandidos, porque daí eles vão ter um projeto para, de repente, seguir. No Vidigal, por exemplo, tem atletas, tem bastante ator vindo de projetos dentro da favela. Então, eu estava vendo um tempo uma menina no Complexo Alemão que dá aula para as meninas de balé. Quer dizer, tem que ter essas coisas, as pessoas querem, de repente, ir lá e ver uma situação dessa na favela. Não é saber que só tem coisa ruim, tem muita coisa boa. Christian, o que a gente faz com o nosso turismo alternativo? Investe nele, regula, cria mecanismos de dar mais segurança a todos os envolvidos. Eu penso o seguinte, passa pelo envolvimento da comunidade. Quem mais perdeu com esse episódio? É óbvio que foi a comunidade da Rocinha. A comunidade da Rocinha, como você bem colocou, Sérgio, recebe cerca de 2.500 turistas mês. Quem mais perdeu com esse episódio foram os beneficiados por esse turismo. Então, é óbvio que os guias locais não querem que isso aconteça novamente. Então, parte a regulação, um certificado de, como acontece com outras coisas, um certificado para boas práticas e etc., parte pelo envolvimento das pessoas, que são elas as mais prejudicadas. Foram os moradores da Rocinha que perderam com o episódio, mais do que todos na cidade. Então eu acho que é incluir essas pessoas no processo. Rafael, por que é tão importante ter um contra-ataque, ou seja, divulgar ainda mais o turismo na favela como uma forma de reação? Eu diria que a divulgação, ela pressupõe uma formação, né? E aí entra o nosso papel como Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Nós temos projeto de extensão universitária, Rede Brasilidade Solidária, que é um projeto de extensão, temos um programa de extensão sobre turismo solidário, que nós estamos pensando na formação dessas pessoas, né? A gente já ministrou um curso no Morro do Borel, já tentamos alguma coisa na época no Alemão, mas com a violência, esses lugares não resistem, de fato, não adianta formar, porque se volta o tráfico, a gente não tem como indicar, né? Mas, por exemplo, os estudantes da geografia da Unicamp, já recomendei uma visita no Borel, o pessoal da geografia da Unicamp já foram para o Alemão na época que a UPP tinha chegado, na época da ocupação do Exército, e também já foram para a Rocinha, né? Também agora, isso há uns 2, 3 meses atrás, junto com a Rocinha Original Tour, que é uma agência do Ailton Macarrão, né, que ele é um morador local e que ele investe nisso, ele é um empresário, né, e lá também nós já tivemos o primeiro congresso do turismo de base comunitária na Rocinha, então eu fui o palestrante ali inicial falando sobre essa possibilidade do turismo solidário, que o turismo solidário não é só para pensar favela, o turismo solidário é para pensar integração cidade-favela, integração turistas, empreendimentos locais, o setor turístico precisa olhar para a favela, porque senão, olha, aí acaba um problema na favela e os hotéis começam a ficar com problemas, né? O carnaval fica com problema e acontece um problema na Copacabana, porque aquele sujeito que roubou, que não teve uma oportunidade dentro de um projeto social e por aí afora. São os problemas. É muito complexo, né? A gente tem problemas complexos, precisam de soluções também complexas, né? E pensadas em conjunto com diversos setores da sociedade. Vereadora, diante de todos esses argumentos, a senhora recomendaria o turismo na favela? Olha, no momento atual não. Eu vou até dizer o seguinte, eu acho que quem mais perdeu foi a turista que perdeu a vida, a família da turista, a cidade. Não são os 2.500 pessoas que de alguma forma eram beneficiadas na favela. Na verdade, a imagem do Rio de Janeiro, ela não perdeu 2.500 pessoas, ela perdeu milhares e milhares de pessoas. Foi muito bem colocado por você. Eu acho o seguinte, o que o poder público tem que fazer é investir nas favelas, é levar dignidade para as pessoas e investir também na questão da segurança. Porque não adianta nada. Vocês falaram no Complexo do Alemão. A mídia toda estimulou o turismo nas favelas, mas num outro momento, diante de uma outra realidade, quando havia a pacificação, quando as pessoas, de alguma maneira, tinham segurança na favela. Era procurar as UPPs, a gente sabe disso,
Mas, infelizmente, o poder público não investe nada nas favelas e o que o turista vê é a miséria. Infelizmente é isso. Então, eu vou responder objetivamente mais uma vez. No atual momento de insegurança que vivem as comunidades, eu não recomendo. Essa é uma visão que pode se perpetuar. O Edmilson tinha falado que o perfil é bem variado, não é isso, Edmilson? Tem muito brasileiro, tem pessoas, as pessoas não vão na favela para ver a miséria de graça, eles vão para ver arte, sabe que, por exemplo, no não Vidigal, só o europeu, ou seja, brasileiro procura. O pessoal quer ver grafite nos muros, quer ver a história de pessoas ali na favela. Quando você fala que as pessoas venceram alguma coisa, as pessoas gostam. Hoje na favela, por exemplo, no meu tempo, não tinha um projeto, não tinha nada. Eu perdi muitos amigos no tráfico, né? E hoje eu vejo que tem muitas crianças em projetos e tem crianças que estão dando certo. Mas então, diante de isso que tem que ter investimento. De uma realidade apontada pela vereadora, a senhora acredita que existe um dever de casa muito difícil de ser feito? Eu não acredito, como o nosso colega acabou de falar, em soluções simples. Dizer não é fácil. O problema é complexo e merece soluções complexas. Dizer não é arrematar ainda mais esse apartheid social que nós já vivemos. Negar a cidade, desde 2008, passou a enxergar a favela, agora vai deixar de enxergar a favela. É óbvio que o dano para o Rio de Janeiro, o dano para o país, já que o Rio de Janeiro é o cartão postal do Brasil, foi grande. É óbvio, nós sabemos disso, mas nós temos que enfrentar isso com coragem, com informação, com desenvolvimento econômico nas favelas, porque senão a gente vai estar resolvendo só os efeitos e não a causa. A gente chega ao final do debate, agora para as considerações finais, começando com a senhora. Olha, eu acho que foi muito produtivo ouvir todos. Nós vamos, inclusive, promover um debate público na Câmara Municipal sobre o projeto. Nós vamos ouvir a todos, mas entendemos que a regulação do turismo nas favelas, nas comunidades, ela é necessária. A gente não pode fechar os olhos. E outra coisa também, você falou em apartheid. O apartheid continua, porque quando as comunidades foram pacificadas, a primeira cobrança era a entrada dos serviços essenciais, coleta de lixo, iluminação, saneamento. Infelizmente isso não aconteceu. Então o apartheid começa por aí. Rafael, sua consideração final. Eu acredito que os turistas, o perfil de turista está mudando. Eu acredito que a gente precisa distribuir melhor as rendas, o dinheiro que circula no município em relação ao turismo. Circula muito dinheiro, a gente precisa de circular e distribuir melhor. A gente precisa regulamentar, mas eu acredito regular de uma forma, um planejamento para o turismo acontecer, visando que o turismo ocorra, não fechar as portas para o turista. Aí eu acho que eu caminharia para esse lado. Tudo bem, a gente vai pensar o turismo na favela com mais seriedade, com planejamento. Agora, fechar as portas, eu não concordo. E, para terminar, eu acredito que para turismo em si, mas principalmente turismo na favela, não é só atividade econômica, é solidariedade, é encontro, é turismo solidário. Edmilson. Acho que tem que ter o turismo de base comunitária para ajudar a desenvolver as favelas e as pessoas terem oportunidade. E que o governo, o poder público, invista em toda a cidade em termos de segurança, porque hoje a favela está insegura, mas eu me sinto muito mais seguro dentro da favela do que no asfalto. Porque o turista, ele vai na favela, se você for na delegacia, você vai ver que não tem índice de assalto. O turista não é assaltado na favela. Então, na cidade tem. Então, vamos, de repente, mudar os valores. As pessoas não têm que ser assaltadas em lugar nenhum. Tem que ter segurança na cidade toda. Tem que ter investimento. A linha vermelha, quando as pessoas passam, que é perigoso. E as pessoas não falam, não passa na linha vermelha, você vai vir por onde? Então, vamos democratizar a cidade, vamos botar segurança para poder a cidade funcionar, né? A modo geral, porque está perdendo por causa da favela, o turismo? Não, está perdendo pela cidade toda, pela violência na cidade. E hoje o carioca tem medo de andar na cidade, em qualquer lugar. Christian, sua conclusão. A Rio Tour não acredita em soluções que vêm no calor das emoções, soluções não pensadas, de emergência, etc. Nós vamos subir, a Rio Tour vai subir a favela para ouvir a comunidade e saber de que forma a gente pode solucionar esse problema.
e nos colocamos à disposição de todo o trade turístico, inclusive da vereadora, para ajudá-la, e dos colegas aqui. Muito obrigado pela participação de todos vocês e o Rio TV Debate fica por aqui. Até o próximo encontro.